Para complementar a pesquisa sobre as relações entre arquitetura moderna e cinema, contextualizaremos o surgimento dessas artes e suas relações diretas com o mundo artístico da época. Com a Revolução Industrial manifestando-se na Inglaterra a partir do século XVIII, as inovações tecnológicas surgiram em diversos ramos da sociedade, incluindo o modo de fazer arte como um dos grandes reflexos dessa mudança. Antecedido por movimentos de caráter nostálgico, isso é, um revivalismo, movimentos como o neoclássico e neogótico, além de outras manifestações como arte nouveau e ecletismo, o movimento moderno surge com o viés de uma resposta racionalista, em busca de um novo modo de se expressar artisticamente, rompendo todos os padrões anteriormente estabelecidos. Dentro do movimento moderno, podemos associar o surgimento de novas vanguardas artísticas europeias, tais como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, o futurismo e o neoplasticismo. Todas essas quebrando padrões anteriormente estabelecidos. No caso de pinturas, pode-se dizer que a invenção da fotografia foi um grande fomentador do nascimento desses novos estilos, pois não havia mais a necessidade de retratar fielmente cenas, função cuja máquina fotográfica exercia com perfeição. Em termos arquitetônicos, o modernismo representava o rompimento dos estilos históricos, uma negação à ornamentação, fruto de uma intensa racionalidade, resultando em formas simples, geométricas, possuindo uma arquitetura econômica, limpa e funcional. Alguns dos preceitos podem ser simplificados por frases de renomados arquitetos do movimento, como, por exemplo, a forma é função, de Louis Sullivan, e menos é mais, de Mies van der Rohe. A partir desses novos rumos da arquitetura e urbanismo, usufruindo das inovações tecnológicas trazidas pela indústria, as principais cidades começaram a ser tomadas por superlotações causadas pelo êxodo rural, condições precárias, insalubres e moradias, e surgimento de diversos arranha-céus. Esses fatores juntos chegaram para mudar a ideia de cidade como eram conhecidas até o final do século XIX. Uma cidade nova, proporções antes inimagináveis tornaram-se realidade. Partindo dessas condições, novas ideias de cidade eram imaginadas e propostas por teóricos, como por exemplo a cidade-jardim de Ebenezer Howard, ou desenhos urbanos setorizados com escalas monumentais de Le Corbusier. Mas e como o cinema se encaixa nessa história toda? O cinema surgiu, assim como a arquitetura moderna, derivada das inovações tecnológicas ocasionadas pelas revoluções industriais, com a invenção da fotografia e, a partir dela, o uso de quadros em transição rápida começaram a simular movimentos. Em suas primeiras aparições, o cinema era utilizado assim como a fotografia, apenas registros e retratos da vida das pessoas, sendo a própria tecnologia a principal atração. Algumas das primeiras filmagens registradas demonstravam cenas cotidianas, como por exemplo um trem saindo de uma estação, trabalhadores saindo do seu emprego na indústria, sem nenhuma história ou enredo. Após a propagação da notícia de que agora é possível registrar imagens em movimento, o potencial artístico do cinema começou a ser demonstrado em diversas películas, com novas escolas surgindo e em maior quantidade em solo francês e alemão. A arte, a forma de expressão, começou a surgir como componente importante de diversos filmes, sendo ela apresentada desde técnicas de filmagem até na criação e confecção dos mais criativos e consagrados cenários da história do cinema, vista também sua importância em filmes de ficção científica. A relevância e importância do cinema também ia muito além do lazer. Uma grande mídia de propagação de informações, servia também como uma massiva formadora de opiniões, sendo de fácil acesso e divulgação para toda a população. Logo, qualquer assunto poderia ser abordado na tela, afetando a visão de mundo e entendimento dos espectadores, como por exemplo, a visão de cidade moderna imposta pelo cinema. Distopias futuristas surgiam dos mais diferentes modos, como por exemplo em obras como o aclamado Metrópolis,
e Things to Come. Duas visões totalmente distintas, uma pessimista e outra otimista em relação às grandes metrópoles modernas. Essa visão iria afetar a opinião das pessoas sobre esse tema. Com o passar do tempo, essa propagação de ideias do que é ser moderno continuou em diversas representações no cinema, como por exemplo com o diretor Jacques Tati, tendo os ideais de movimentos artísticos, exemplo do movimento moderno na arquitetura, contribuindo para novas concepções de cinema e vice-versa. Por outro lado, temos Alphaville, de Jean-Luc Godard, e Blade Runner, de Ridley Scott, duas outras metrópoles fictícias futuristas. São dois filmes clássicos que ainda hoje influenciam novos diretores de cinema e, consequentemente, uma considerável parte da população sobre as especulações do que podem ser cidades do futuro, com suas claras vantagens e desvantagens. Nos últimos anos, o já passado movimento moderno ainda é utilizado nas telas de cinema, seja ele como cenário de filmes de época, representações de futuros fictícios, na exaltação da personalidade de diversos personagens, contribuindo para o entendimento da trama, transmitindo a ideia de elegância, modernidade e, em alguns casos, uma racionalidade opressora.